Saudação a todos que nos acompanham aqui no programa Rede Jur News, uma realização da Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. No programa de hoje nós conversamos com o Dr. Décio Scaravaglione, do escritório Porta Nova Advogados Associados, e o tema é a Previdência Social. Também vamos destacar a realidade do idoso no mercado de trabalho com o Dr. Mauro Freitas, ele que é um dos fundadores da Rede Jur e vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O Rede Jur News está começando. Dentro do programa Rede Jur News de hoje, nosso contato agora é com o advogado Décio Scaravaglione, do escritório Porta Nova e Advogados Associados. Um prazer tê-lo aqui, doutor. Bom dia, Zamansky. Bom dia a todos que nos assistem pela Rede Jur. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o nosso tema, que é de extrema importância e interesse das pessoas em geral, é a Previdência Social. Podemos começar, doutor, fazendo um histórico que nós já tivemos desde a Constituição lá em 88, muitas reformas, e isso deixa as pessoas um pouco tontas, né? Exatamente, né? O 5 de outubro de 1988, que é a promulgação da Constituição atual, é a Carta Cidadã, a Constituição Cidadã, nos dizeres do Ulisses Guimarães, é muito importante porque pela primeira vez na história republicana brasileira, e também podemos pegar a época do Império, nós temos a positivação do direito previdenciário, do direito social, e fundamentalmente, né, o englobar maior, que é, na verdade, a Seguridade Social, que é um conjunto de ações da sociedade, do poder público, e ela compreende a saúde, a previdência e a assistência social. Então, é um marco referencial muito importante e é um avanço no campo dos direitos sociais, e o direito previdenciário, junto com o direito do trabalho e outros tantos, é um dos direitos que mais representa essa luta pelo social. E de lá para cá, de 88 até os dias de hoje, 2022, nós temos, infelizmente, não houve a conservação desses direitos inicialmente conferidos ao trabalhador, ao cidadão, ao segurado, e sim, infelizmente, um retrocesso, porque tudo aquilo que foi colocado na lei maior, positivado, como se diz no jargão jurídico, vem sendo aos poucos minado, vem sendo ceifado com essas constantes reformas, Zamansky. Muito bem. E considerando estas últimas reformas, né, que nós estamos muito atentos ainda a elas, tentando entender algumas coisas, como é que o cidadão pode buscar, por exemplo, um direito adquirido de acordo com regras anteriores? Ou ele tem que seguir totalmente as novas regras? Como é que se trabalha isso? Nós temos, assim, em 10 anos depois da Constituição, ou seja, a Constituição de 88, em dezembro de 98 vem a emenda 20, e ela já muda o regramento, estabelece idade mínima, e ela coloca, né, ou abre uma possibilidade de inserção do famigerado fator previdenciário, que é um redutor de aposentadorias consideradas precoces. E aí toma corpo essa questão do direito adquirido, porque quem já no direito cumpriu todos os requisitos dentro de uma determinada lei ou dentro de uma determinada regra legal, posteriormente, né, sobrevindo uma alteração, uma redução de direitos, essa alteração não pode prejudicar aquele que já possui o direito adquirido. Mas, via de regra, e eu citei a emenda 20, que é de dezembro de 98, depois nós temos a emenda 41, que é de dezembro de 2003, que também afeta a questão previdenciária, até chegar nessa emenda agora 103, que é de 13 de novembro de 2019, que é quem mais vem castigando os segurados, os cidadãos, os trabalhadores. E, como eu dizia, via de regra, essas emendas estabelecem, né, faixas
de transição ou regras transitórias. Mas uma dúvida que, evidentemente, está ganhando corpo e temos decisões judiciais pelo país afora, no sentido de que uma regra de transição, por exemplo, da emenda 103, que é atual, ela não poderia ceifar também a regra de transição das emendas anteriores, porque aí, essa é uma questão muito interessante, porque de regra de transição nova em regra de transição nova, todos que estavam, por exemplo, por um mês para se aposentar, por um ano, por 2 anos, e sobrevém uma regra nova e uma regra de transição nova, ficam prejudicados. E por isso é muito importante que o povo, que o cidadão, o trabalhador, esse segurado da Previdência Social, ele tenha noção se ele já adquiriu algum direito perante o regulamento antigo e mais, se pela regra de transição da emenda reformadora anterior, ele também teria direito a essa regra e não a nova regra da transição, que representa para o segurado, para o trabalhador, para esse cidadão, um retrocesso. E nós sabemos que o direito constitucional, principalmente no campo dos direitos sociais, ele estabelece a proibição do retrocesso social. E detalhe também, nós estamos diante da falta total de segurança jurídica, na verdade, é um descalabro na vida de todos nós que somos trabalhadores, empresários, empregados, autônomos, e que um dia, quem sabe, e cada dia mais as dificuldades elas aumentam, possamos nos aposentar e não que tenhamos régias remunerações, porque o regime de previdência social ele possui um teto estabelecido e hoje esse teto é de R$ 7.000, mas nunca que se traga ou que se corte a esperança dessas pessoas. E o que se vê cada vez fica mais distante, porque a idade mínima sobe, porque as condições para, por exemplo, alcançar algum ganho perto desse teto, elas são prejudicadas porque o sistema de cálculo muda, os coeficientes de cálculo são rebaixados, ou seja, ainda que não se brinque com coisa séria, parece um projeto de extermínio, na verdade. Sim, sim. Quer dizer, tu tem que ganhar o suficiente para viver em um período, né? Depois de se aposentar, ter um período de vida, né? Ainda para poder usufruir disso. Mas pela complexidade, doutor Décio, realmente, para ter informações corretas, é preciso realmente contar com uma assessoria, uma consultoria de um escritório especializado, né? Imagino. Perfeito, porque uma vez mal aposentado, sempre mal aposentado. O Supremo Tribunal Federal decidiu, alguns anos atrás, que o sujeito aposentado que siga trabalhando, por exemplo, mais 10 anos, e inclusive venha contribuir com valores maiores, ele não pode cancelar a aposentadoria anterior, utilizar o tempo desta, e mais, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu criei, inserir mais os 10 anos de contribuição, o que seria a almejada desaposentação. O Supremo Tribunal Federal diz que, sem lei, não se pode fazer a desaposentação. Ou seja, uma vez mal aposentado, sempre mal aposentado. E virou, né, de alguma maneira, vamos trabalhar com algo complexo que exija estudo prévio do próximo movimento, um jogo de xadrez. Né? Tem que jogar peça por peça, estudar as jogadas, ensaiar, considerar e computar o tempo, projetar valores. Também a estimativa média de vida ela é muito importante, ainda que nenhum de nós tenha certeza, e o próprio governo, já desde 1989, trabalha com o fator previdenciário, que, como eu disse na abertura, é um limitador, um inibidor de aposentadorias consideradas precoces. Mas, claro, que essa regra ela é injusta, porque as pessoas de maior poder aquisitivo, ao final da sua carreira, elas começaram, quase via de regra, mais tarde a trabalhar do que aquelas pessoas humildes, por exemplo, as pessoas do trabalho braçal, que elas não começam cedo por diletantismo, por vontade.
Nenhum adolescente com 14, 15, 16 anos vai trabalhar por gosto, ele vai trabalhar por necessidade, né? E nós que estamos, quem sabe, situados no topo da pirâmide, podemos fazer o estudo universitário, trabalhar, evoluir, criar uma carreira, prosperar financeiramente, e aí talvez tenhamos menor enfrentamento contra o fator do que as classes mais humildes, ou seja, uma regra bastante perversa, e ainda existe. E um detalhe que é bem importante também, que eu sempre refiro, que o Brasil, salvo talvez os últimos períodos, aí, 2, 3, 4 anos, ele vinha avançando bastante no campo da saúde, né? E quanto melhor for a saúde do povo, mais a Previdência Social sofre, porque ela vai ter que remunerar e honrar com as prestações de aposentadoria e pensões por morte por mais tempo para uma população mais saudável. É uma equação que tem que ser resolvida, certo? Né? E ainda que se admita o processo de reformas, sim, mas que se debata com a sociedade, que não se desproteja, vamos dizer assim, as classes menos favorecidas economicamente, culturalmente, porque todos que podem ter outras alternativas, inclusive fazer lastros financeiros, apostar em previdência privada, são os privilegiados, mas a grande massa trabalhadora não tem essa vantagem, ou seja, ela larga o emprego num dia e fica com a previdência social tão somente no outro dia, e essa é a única fonte de renda. Apesar da expectativa vai, né, aumentando aos poucos, mas é nessa terceira idade, né, a idade da aposentadoria, que as pessoas têm mais custos, né, em razão da própria saúde, né, de cuidar da saúde. Exato, medicamentos, acesso a bons médicos qualificados. Nós temos uma estrutura do SUS muito boa, mas infelizmente ela não consegue suportar e comportar o atendimento de uma grande massa. Claro, agora tivemos a questão da pandemia, que é uma exceção, isso de alguma maneira atrapalhou todo o restante, mas em tempos de normalidade, essas pessoas realmente sofrem e aí passam a depender muitas vezes do seu grupo familiar, filhos, parentes, amigos, para que possam suportar, né, uma tentativa de bem viver, de viver bem, né, na sua, como chamada melhor idade, que muitas vezes de melhor idade não tem nada a velhice, né? É de sofrimento, é de privação, enfim. Doutor Décio, a gente tem tempo para mais uma questão que eu gostaria de aproveitar com o senhor, que é o caso assim de um aposentado que ele consegue se aposentar com base num segundo pedido efetuado perante o INSS, já que o primeiro havia sido indeferido, esse nosso case, e depois, por uma ação, ele consegue aí obter uma vantagem, né? Uma ação junto ao INSS. Como é que fica? Quais são as possibilidades que podem acontecer num exemplo como esse? Essa questão é muito boa e ela cotidianamente ocorre. Por quê? O INSS, muitas vezes, indefere pedidos, vamos dar exemplos assim bem corriqueiros. O operário, o motorista de ônibus, assim, o pessoal da indústria tem a chamada atividade especial. O que é uma atividade especial? É aquele trabalho no qual o cidadão está exposto à insalubridade, periculosidade ou penosidade. E é um tempo que vale mais do que o tempo dito comum ou normal, né? Não vamos chamar aqui o tempo especial de anormal, mas enfim, nós temos o tempo especial e o tempo comum. E há uma grande dificuldade por parte do INSS na esfera administrativa de enquadrar, de admitir esse tempo especial, porque ele encurta o caminho justamente porque esses agentes nocivos à saúde encurtam a saúde ou a vida do trabalhador. Por isso que o legislador autorizou uma contagem ficta. Nessa situação, ele pede aposentadoria especial ou esse reconhecimento e o INSS nega. E aí passa o tempo e ele chega ao tempo comum, pede aposentadoria novamente perante a autarquia responsável pela concessão dos benefícios, que é o INSS, e dessa vez é concedido. E ele ingressa na justiça pleiteando a revisão daquele ato administrativo que por primeiro indeferiu. E ele acaba vencendo na justiça. E esse pedido
O primeiro, ele é o mais antigo dos dois. E ele está recebendo porque o tempo passou, ele seguiu contribuindo, foi lá, pediu e ganhou o segundo. E o primeiro que ele judicializou veio depois. O que acontece? É óbvio, nós não temos nenhuma dúvida de que a cada cidadão corresponde uma aposentadoria. Então, quando ele vencer a ação judicial, ele não pode escolher, eu quero ficar com a aposentadoria judicial, vamos chamá-la assim, e quero ficar com a administrativa. Ele vai ter que optar por uma ou outra. E aí, nesse caso, surge o que no jargão do direito previdenciário nós chamamos de melhor dos dois mundos, porque ele vai ter um benefício que ele já está recebendo e vai ter o mais antigo. E o mais antigo pode ter valor, Zamansky, inferior àquele que ele está recebendo. E aí como é que fica? Ele pode, então, optar pelo segundo benefício, ou aquele que lhe rende maior valor mensal, e quanto ao pedido anterior, ele fica, então, resguardado com os valores, tão somente os chamados atrasados, ou seja, da data do pedido até a implantação do segundo benefício, ele ganha só os atrasados e ele continua com o benefício mais novo se ele tiver o valor maior. Se o benefício mais antigo for o contrário, tiver o maior valor, aí está tudo resolvido. Recebe os atrasados e as diferenças. Mas esse, então, é o chamado melhor dos dois mundos. Isso já foi, inclusive, chancelado, apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ. Basicamente, essa é a situação. Muito bom, muito bom. Tema e questões muito relevantes. Quero te agradecer, doutor Décio, por participar aqui do nosso programa. Muito obrigado, parabéns a todos da Rede Jur e a ti pela condução dos programas, como sempre. É sempre um prazer e sempre será um prazer estar com vocês. Ok, muito bem. Então, conversamos com o doutor Décio Scaravaglione, do escritório Porta Nova e Advogados Associados. Esse é o Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. O nosso contato agora, dentro do programa Rede Jur News, é com o Dr. Mauro Freitas, ele que é fundador da Rede Jur e também vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Mais uma vez em contato com a gente. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, Dr. Mauro. Prazer é meu, Zamansky. Queria começar, já que o senhor é um dos fundadores da Rede Jur, que já está se encaminhando para os primeiros 20 anos de existência, e é um projeto, um programa, uma ideia que está consolidada, doutor. O projeto, né, que já deixou, né, de ser projeto há quase 20 anos, né, para nós todos foi uma verdadeira oportunidade de aprendizado de como as coisas mudam, né? Quando nós fundamos a Rede Jur, grupo de advogados, amigos, de 2002 para 2003, quando a gente concebeu, ela tinha uma proposta muito clara de atuação em todo o território nacional, através de escritórios associados e independentes que compartilhassem suas estruturas, né? Principalmente. Nós não estávamos ainda, Zamansky, numa época em que a tecnologia iria alterar tanto as rotinas do direito, né, como o PJE, como audiências online. Então, realmente, hoje mudou muito a concepção. A Rede Jur hoje ela se vale muito do compartilhamento de conhecimentos, expertises dos seus profissionais, experiências, né? Somando, inclusive, com a nova força de trabalho que vem surgindo, colegas com uma pegada muito mais focada também em tecnologia, em outras, né, áreas do direito que vem surgindo, como LGPD,
né, que são essas regras com relação aos dados, né, a questão de startups, venture builders, venture capital, são, né, IPO, M&A, né, são inclusive nomenclaturas americanas, né, pela tendência de geração de mercado e muita coisa ligada à tecnologia, que a gente é obrigado aqui também a se adaptar. E os jovens, né, eles são mais aptos a absorver isso com tranquilidade e atuarem num compartilhamento de ambiente de trabalho com pessoas mais influentes, né, em termos de networking, mas que precisam também dessa garra, dessa inovação do pessoal mais jovem. Sim. E com essa rede formada e com a utilização da tecnologia, porque lá na fundação não se imaginava que nós passaríamos por essa pandemia. De alguma forma, os escritórios até enfrentaram melhor essa situação, imagino. Foi muito interessante, né? Claro que uma experiência para todos nós sem precedentes, né? Nós tínhamos ideias de pandemia, mas a pandemia não tinha sido experimentada no ambiente que nós estamos vivendo, né? Então, de fato, foi muito interessante a Rede Jur ter uma rede de colegas que já vinham atuando juntos e se conheciam e sabiam um dos outros das suas expertises, e poder lançar a mão de uma oportunidade que a tecnologia nos deu, né, para um trabalho em rede, fazer as lives, as nossas reuniões online, assinatura de atas online também. Então, foi algo assim que nós percebemos que nós tínhamos muito rico na mão, uma caminhada, uma tradição que estava apta, né, como um ambiente já perfeito e preparado para acolher naquele momento a tecnologia que possibilitou até essa aproximação maior e um diferencial muito grande em termos de trabalho. Muito bem. Eu queria ver agora, entramos nessa questão do mercado de trabalho. E, doutor Mauro, como é que está a realidade do mercado para as pessoas idosas? Zabansky, a empregabilidade da pessoa idosa nunca foi uma prioridade, nunca foi também algo fácil na história, né, da relação de trabalho, né, para nós. Então, sempre existe até um certo preconceito, né, que tem que ser revisto hoje com outro olhar, não é que esteja mais fácil ou mais difícil, mas está diferente. Então, depende muito da qualificação das pessoas, mas o fato é que ainda há uma presunção de que a pessoa com 50 a mais, ela perde a sua capacidade de trabalho e ela passa a ser, digamos assim, menos produtiva e mais cara em relação a quem é mais jovem e está entrando no mercado de trabalho. O fato é que nós estamos vendo que além desses argumentos e dessa prática, né, que a gente vem observando do passado, o cenário atual, a gente vem vendo que a população vem envelhecendo rapidamente e cada vez mais idosos vêm buscando o mercado de trabalho. Então, isso é um primeiro fato. Outro fato é que a nossa base, o nosso nível de fecundidade no país também está diminuindo. Então, nós vamos ter um aumento da quantidade de oferta de mão de obra idosa e uma diminuição natural também dessa pressão de juventude entrando no mercado de trabalho, pela inversão que nós estamos tendo na nossa pirâmide etária. Mas, com tudo isso, nós estamos aprendendo também, né? Como a gente brinca e diz, a gente está aprendendo a trocar o pneu do carro com ele andando, né? Ou seja, a população envelheceu, isso é um fato, a previdência não é algo que dará conforto para todos, pelo contrário. E o mercado de trabalho também, se não privilegiar a manutenção da pessoa com experiência no mercado de trabalho e colocá-las para fora, né, num processo de indução de aposentadoria, nós vamos ter um verdadeiro apagão de mão de obra. Então, as empresas, né, e isso já está acontecendo, essa é a boa notícia, né? As empresas vão perceber que hoje nós somos 7 milhões de trabalhadores acima de 60 anos. E veja, isso é o que as pesquisas estão nos dizendo. Imagina 7 milhões de trabalhadores acima de 60 anos ainda aptos a trabalhar, a dar ideias, a contribuírem.
mas isso vai exigir uma mudança, né, no que se chama de clima, né, das empresas, para que a gente possa, quem sabe, ter chefes mais jovens que os seus subordinados, que a gente saiba aprender com essa intergeracionalidade e que a gente saiba, né, principalmente através das pessoas que atuam com RH, que eles saibam fazer esse acolhimento, esse treinamento, essa manutenção, né, e, ao mesmo tempo, passar para os jovens a naturalidade dessa intergeracionalidade. Não tem ninguém melhor nem pior. Existem peças que podem ser muito bem jogadas para fazer um ambiente de trabalho e uma oportunidade sem precedente, né? Dificilmente nós vamos poder estudar um momento em que nós tivemos a intergeracionalidade tão impactante como nós estamos tendo agora, principalmente em termos de tecnologia, né? Então, que nós não tínhamos antes. Então, hoje nós estamos vendo muitas pessoas que têm uma memória de sucesso, de atuação profissional, de ideias, de condução e até de gerenciamento de equipes, né, que envelheceram, né, que é um processo natural, tem seus ganhos, suas perdas, como qualquer coisa na vida, né? Mas que nós temos que saber hoje jogar. Eu lembro, até fazendo uma metáfora com o futebol, se diz que uma equipe ideal é aquela que consegue mesclar a juventude com a experiência. Isso também pode ser um paralelo aí para o mercado de trabalho, né, doutor? Zamansky, é aquilo que nós estamos falando. A gente pode até ter as nossas opiniões, nós pensarmos se isso é um ganho ou é um desafio, mas o fato é que uma projeção da Fundação Getúlio Vargas mostrou que em 2040 não é daqui 100 anos, 2040 é daqui a pouco, 57% dos trabalhadores no Brasil terão mais de 45 anos. Isso é uma projeção, isso é uma realidade. Como é que nós vamos lidar com isso? As empresas não estão ainda, não despertaram ainda para isso. Nós já temos algumas iniciativas de empresas grandes que estão contratando pessoas com 50 a mais, até como um experimento e uma preparação para esse futuro. Ou seja, ainda que você tenha algum preconceito, é muito mais inteligente que uma empresa de porte comece a fazer essa experiência e essa adequação de realidade. Tá? Isso não é uma forma de atender um aspecto social. Estou falando que isso é um aspecto que vai acontecer. Está aí, a Fundação Getúlio Vargas diz, atenção, em 2040 nós seremos quase 60% da mão de obra acima de 45 anos. Isso é um fator que é um fato, é um fator que vai implicar numa necessidade de mudança, queira você ou não. Então você vai ter que contratar pessoas sêniores. E para contratar pessoas sêniores, o ambiente de trabalho não é o mesmo daquele imaginário que nós temos, de um ambiente de pessoas jovens, de TI e descolado, como é o Google, por exemplo. Mas pode ser alguma coisa tão descolada e diferente quanto. Mas nós vamos ter que lidar com pessoas numa outra fase da vida, com outras expectativas, com muito mais capacidade seletiva, né, daquilo que pretende fazer, quer fazer, do que uma pessoa jovem que está se colocando no mercado de uma outra forma, né? Então, sim, é um aspecto muito interessante. Isso vai impactar, por exemplo, na alimentação que a empresa vai dar, né? Nós não podemos alimentar uma pessoa de 60 anos da mesma forma que a gente alimenta alguém com 22. Nós vamos ter que ter rampas, nós vamos ter que ter banheiros mais adequados, nós vamos ter que ter cadeiras mais adequadas. Acessibilidade, né? Acessibilidade. E nós vamos ter que ter uma dinâmica de RH diferenciado, nós vamos ter que nos adaptar em férias, por exemplo, e formato, né, de alternância, de posição no trabalho também. Então vai ser diferente. Hoje nós estamos acostumados a ver um chefe mais velho do que o jovem que está entrando, que depois de um tempo esse jovem já se torna alguém sênior e esse sênior passa a ser aposentado. Essa lógica mudou totalmente. Nós vamos ter pessoas que vão entrar com 60 anos e com sua capacidade de gerenciamento, experiência, etc. e tal,
pode ser que passe por cima de um jovem que está num gerenciamento, né? Assim como pode acontecer o contrário, né? Nós temos lá um chefe de 45 anos que daqui a pouco ele é ultrapassado por um jovem de 35 que mostra muito mais qualificação para atuar naquele ambiente. Então nós vamos ter que pensar em tudo isso. Questão de férias, questão de horas extras, alimentação, paradigmas, né? Questão de legislação trabalhista, formato de contratação, home office para quem está com uma certa idade precisa cuidar dos seus filhos, né? Nós estamos falando de mulheres que querem ser executivas e têm todo o direito e competência para estar no mercado também de trabalho e tem uma função social, né, e familiar extremamente importante também, de envolvimento. Então, tudo isso vai ser necessário repensar, né? Eu tive uma experiência de entrar em contato com alguns profissionais da Confederação Nacional da Indústria e percebi, numa primeira conversa, o quanto que eles não estavam preparados para pensar o envelhecimento da mão de obra por um outro viés. Envelhecimento de mão de obra não é algo que se resolve simplesmente através de acordos coletivos ou alguma alteração de lei. Isso é uma questão de cultura. E nós vamos ter que ter um pensamento, por exemplo, diferenciado. Imagina 60% da população acima dos 45, Zamansky. Será que a nossa mobilidade urbana, metrô, ônibus, calçadas, não vão ter que mudar? Então, isso são fatores, né? E também as premiações. Uma coisa é um rapaz de 22 anos, uma menina de 22 anos, com uma expectativa de reconhecimento profissional e salarial. Outra coisa é a premiação que pode motivar uma pessoa aos 45, 50 anos. Então, isso é um desafio, mas é um desafio interessante, e o fato é que nós estamos envelhecendo rapidamente, nós não vamos ter espaços, né, tradicionais para todos trabalharem, mas nós vamos ter que nos adaptar, sim, no ambiente de trabalho daqui para frente. Então tá, muito obrigado, doutor Mauro Freitas, conversando mais uma vez com a gente aqui no Rede Jur News, falando sobre envelhecimento da população e o mercado de trabalho. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Este foi o programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. Voltamos no próximo programa. Até lá!